Porque na hora que eu falei, que bacana. Isso é legal. Depois que eu estava falando, era a respeito de essa vibração que a gente faz na oração, procurando Jesus. Né? A gente vai direto para Jesus. Mas ir a Jesus é a intenção, não é a realidade. Porque a gente vai subindo o quanto pode. E o nosso poder para logo ali, não é? Um outro que pode mais, para aqui. Um outro que pode mais, para ali. Mas Jesus está lá longe. Agora, como nós estamos aqui, nós podemos estar ligados com o bem aqui. Aí a gente ora e vai para aqui. Na vibração da gente. Então, ao subir, você atinge uma faixa vibratória maior, melhor. Agora, o que caracteriza o fato da vibração ser melhor, maior e melhor? Isso eu não sei. Porque se você já está aqui mais alto, tem espíritos benfeitores ali. Que o que eles te entregarem de inspiração já é muito mais do que você tem de si mesmo. Né? E acima deles, como é que é? Aí não sei. E um pouco mais acima do outro? Não sei. Não tem jeito de saber. E Jesus? Aí é que não tem mesmo jeito de saber. Então, quando nós vamos a Jesus, nós estamos indo para aquele lado. É assim como quando você vai para uma cidade muito rica, como Singapura, por exemplo. Singapura é um país, né? Mas se é a capital de Singapura é aquela cidade no sul de Singapura lá, como é que ela chama? Bom, tem um nome esquisito lá que eu não decorei. Mas aquela cidade é capaz de ser a cidade mais avançada. É capaz não, ela é tida como a cidade mais avançada do mundo. Em competência para agradar quem chega. Eles já fizeram para isso. Porque dali para baixo, o próximo passo é a Austrália, né? Que é lá longeão. Mas é o caminho para a Austrália. Tem que passar por lá. Mas deixou de ser caminho, passou a ser finalidade. Porque a Europa descobriu Singapura e esta cidade lá, que é especializada em agradar pessoas de fora. Então ela se especializou em turismo. E com isso tudo lá é bonito. E muito bonito. Parques de árvores assim, de verdes, maravilhosos, as ruas, tudo bonito. Tudo, museu de tudo que eu tenho a dizer, tudo bonito. Tudo para turista. E turista chega lá e gasta o dinheiro, porque todo canto que você for, paga, né? Aliás, no mundo todo é assim. Só aqui que não é. Mas também nós não temos muita coisa bonita para ficar pagando também tanto assim. Então, mas lá é tão bonito. Eu vi um documentário do Discovery Channel. E esse documentário mostra lá. Nossa, mas que coisa maravilhosa. Então, antes de chegar na cidade, quando alguém vai lá, tem estradas maravilhosas de carro, né, para chegar lá, assim. Então, antes de chegar lá, nas proximidades da cidade, é tudo bonito. As plantações, tudo bonito. E eu estava vendo aquilo e me lembrando com tristeza que quando eu ia a Uberaba ver o Chico Xavier, então a gente vai para lá, né? Na hora que sai do estado de São Paulo e entra no estado de Minas, eu que sou mineiro, eu ainda brincava com a turma, vocês agora vão sentir um ar diferente, que é o ar da minha terra, é mais gostoso e tal. Mas na hora que a gente passa aquele rio lá e
e entra no estado de Minas, muda a paisagem. É feio, é abandonado, é natural, é natureza agreste, agressiva. E vai até Uberaba, tudo feio. Meu estado, estou falando a verdade porque queria falar o contrário, né? Meu estado não é lá, não. Meu estado é lá de cá. Porque passei a minha vida toda aqui, né? Então, onde é que a gente mora? Mas, então, eu estava dizendo que para ir a uma cidade muito bonita, a cidade, por ser muito bonita, em volta dela é tudo bonito. Então, quando a gente vai entrando lá, a gente começa a ter notícia de como é que é a beleza lá. Porque vai aumentando até chegar no máximo, né? Então, quando você ora, que você vai a Jesus, você vai caminhando para o lado do excelente, que é lá. Então a gente fala com Jesus, mas a gente não está lá. A gente está aqui na vibração onde a gente alcança. Então Jesus está aqui com a gente, mas em presença virtual. Que a presença real dele é lá. Nós só vamos chegar lá na angelitude, depois da angelitude. Aí a gente vai ver como é que é lá. Antes disso, é Jesus imaginado. Então, quando a gente ora, a gente imagina Jesus e a gente proclama o que deseja. Mas deseja não para ganhar. A gente proclama o que deseja para construir, porque nós já temos a lição do processo evolutivo. Nós evoluímos por crescimento adquirido. Nós vamos fazendo esforço e adquirindo valores. E aí a gente vai crescendo. É assim que a gente evolui, não é? Então nós não ganhamos a evolução. Nós conquistamos. E quando a gente ora querendo valores, nós não devemos orar para ganhar. Porque nós não vamos ganhar. Nós vamos conquistar. Então a gente tem que aperfeiçoar a oração para as conquistas da gente. Então, para os valores de esforço da gente a fim de fazer a conquista. Por exemplo, eu posso falar assim: Senhor Jesus, eu quero hoje, no dia de hoje, fazer o maior esforço que eu puder e quero ter grande energia para continuar firme neste esforço, a fim de que eu consiga entrar na composição moral do Evangelho. Olha aí, ó, a minha prece não é pedindo a Ele para facilitar isso para mim, não, porque Ele já facilitou. Tudo que Ele podia fazer para me ajudar a fazer isso já está feito. Agora o esforço é meu. Então, na hora que eu vou orar, eu vou pedir para Ele interromper a lei divina dele. Você, aquela lei do Senhor está meio furada. E eu estou querendo que o Senhor me ajude aqui a conquistar. Eu assim, peraí, aí você está me corrompendo. Você quer corrupção? Você quer que eu beneficie o afilhado aqui? Eu não vou fazer isso. O que eu dou para você, eu dou para todo mundo. Está dado já. Agora as pessoas aí são diferentes porque elas andaram a passos diferentes. Não porque eu ajudei uma ou outra. Quer dizer que é muito errado falar que os benfeitores nos protegem. Você não pode falar isso. Não, os benfeitores me protegem. Eu estou orando para obter a proteção dos benfeitores. Não. Não é verdade isso. Porque senão seria corrupção. Ele protege você? Por que protegeu você? E não protegeu o Sancho ali do seu lado? Ah, mas protegeu o Sancho também. Mas ele não pediu, ele não falou. Mas a lei divina protege igual. Falei, então para que você pediu para ele te proteger, posto que vai proteger igual? Você não tem que pedir isso. Gasta o seu esforço em outra coisa. Quer dizer,
gaste a sua energia mental produzindo valor para você adquirir. Não gaste a energia pedindo um negócio que você não vai ganhar. Eu vou lá em Brasília pedir para Dilma um negócio lá. Aí parto daqui, gasto 2 dias de viagem e tal, um trabalho danado, um dinheirão, sacrifício, esforço. Daqui a 2 dias eu estou de volta e falo assim, não adiantou nada. Ela falou que não vai dar isso. Para que eu fui lá? Perdi tempo, dinheiro e tal. Falei, o que ela vai dar assim? O que ela vai dar para a cidade aí, para beneficiar todo mundo aí, não eu. Quer dizer, se ela desse para mim, ela estava protegendo o afilhado dela. E ela não faz isso. Faz nada. Não protege o PT, nada. Nem os afilhados. É para todo mundo igual, brasileiro. Então nós não podemos atribuir a Jesus um procedimento igual ao dos governos, que protegem seus afilhados. Então o que os espíritos fazem não é nos proteger. Eles nos assessoram. Sem eles, com eles, nossos valores se acrescem e movimentam. Saudamos os benfeitores que do além nos orientam. Com eles, nossos valores se acrescem e movimentam. Isto é a verdade. Porque eles estão fazendo isso para todo mundo. Não para o afilhadinho deles lá. Eu sou muito devoto de Santo Antônio. Santo Antônio, eu já escutei muita gente falar isso. Santo Antônio me protege escandalosamente. Que frase mais tonta. Está totalmente por fora do mecanismo da espiritualidade. Então, a gente entende isso quando a gente ora. A gente vai a Jesus. Mas a gente eleva a vibração o máximo que a gente pode e o nosso alcance é aqui. Na faixa dos benfeitores, sim. Mas cada degrau que eu subo é mais benfeitor, é mais elevado. Agora, o que é que eu alcanço se eu parar ali? Bom, eu alcanço a inspiração, eu melhoro o meu coeficiente de ideias e posso captar até uma ideia nova misturado com as minhas aqui, que se eu não tiver numa faixa de sintonia, eu não alcanço aquela faixa lá. Então não adianta ele estar lá vibrando, que eu não chego lá e não pego. Se eu pego é porque eu estou próximo. Agora, se eu elevo um pouco mais, eu pego uma outra coisa mais elevada. Então Jesus não me atinge. Assim, atinge porque essa turma toda aqui, ó, essas faixas todas, desde Jesus até nós aqui, ó, todas as faixas são assessoradas por Jesus. É como se ele tivesse uma ligação por um aparelho de ouvido, daquele de comunicação, né? Aquele que usa nos militares lá. O comandante conversa com o tenente, conversa com o sargento, conversa com o capitão, com o general, com o major, com o coronel e tal. Né? Ele conversa com os assessores. O general conversa com os assessores assim. E que eles estão em ligação contínua com o comando. Quer dizer que vem uma voz de lá, do tenente, para fazer isso. É indiscutível. Quem deu essa ordem foi o comando. Quem que é? O general lá. Mas como é que chegou em você? O tenente, o sargento aqui que falou. Mas quem falou para o sargento? Foi o tenente. Quem falou para o tenente? O capitão. Quem falou para o capitão? O major. Quem falou para o major? O coronel. Quem falou para o coronel? O general. Isso no exército é assim. Agora imagina na espiritualidade como é que é. Muito mais, não é? Muito mais eficiente e poderoso. Então você está em ligação com Jesus, sim. Mas eu estou cá embaixo, assim. Está em ligação com Jesus.
Mas quem que te deu o recado foi o sargento aqui, ó, não foi? Você está em contato com o sargento aqui, que por sua vez representa o pensamento do tenente, que representa o pensamento do capitão, do major, do coronel, do general lá em cima. Então, a voz da espiritualidade, por exemplo, através dos livros aí mediúnicos, esses caras que estão escrevendo o livro aqui, o espírito que está escrevendo, ele precisa danadamente do médium que captou o livro. E o médium, por sua vez, precisa danadamente do pessoal assessor dele ali, porque senão o livro não vai publicado. O médium não tem dinheiro, não tem condições e tal, mas monta um esquema. Monta um esquema. E os assessores ali fazem a realização, daí uns dias o livro está publicado. E quando você lê o livro, é o pensamento do Espírito, mas um pensamento autorizado, porque tem um mecanismo para esse livro. Esse livro não é do médium, nem do Espírito que o escreveu. Você pega um livro qualquer do Chico Xavier, para citar uma pessoa indiscutível, né? Indiscutível. O Chico Xavier recebe um livro daquele, por exemplo, nos domínios da mediunidade. O principal autor do livro é o Aulus, o assistente Aulus, que é um vulto luminar lá de nosso lar e tal, que orientou o André Luiz na feitura daquelas experiências que ele fez toda, lá naquele centro, em outros lugares ali, descritos no livro. E sempre com a explicação contínua do Aulus. E aí, mas é o pensamento do Aulus aquilo? Assim, mas é só dele? Eu falei, não. Tem os instrutores dele, que deram a instrução para ele fazer aquilo. E as diretrizes e tal. Agora confia no talento dele, na cultura dele, e na fidelidade dele à linha doutrinária. Porque senão ele não estaria naquela posição. E se ele pisar fora, o assessor já chama ele e fala, você vai fazer um estágio na colônia tal e eu vou botar um outro aqui no seu lugar, substituindo provisoriamente. Não pode pisar fora, senão é substituído. Então quem escreveu o livro não foi o Chico Xavier, nem o Aulus, nem o coordenador do Aulus, nem o dirigente do coordenador, nem o comandante do dirigente, né? Quem é que escreveu? É o pensamento da espiritualidade maior que está ali. Ou seja, Jesus. Lendo o doutor Inácio aqui, a gente tem uma ideia de como é que foi o esquema montado por Eurípides Barçanufo, que acima dele tinha o Leon Denis, e acima dele era um luminar aí da espiritualidade, que, bom, e assim, e esse pessoal se entendia como Jesus. E o executivo aqui era o Emmanuel. O Emmanuel aqui era o executivo terrestre. Mas eu só entendi isso lendo lá o doutor Inácio. Ele explicando como é que era o mecanismo. E como o Emmanuel ia naqueles espíritos todos que escreveram pelo Chico e convidava os espíritos, escuta, você não quer escrever uma mensagem? Nós estamos com esforço lá na Terra de reestruturação do cristianismo e tal. Você não... Eu disse, sim, quero. Então vamos lá, tal. Tem um médium lá, você vai. Aí vinha o espírito. Rui Barbosa veio, Dom Pedro II veio. Esses espíritos aí, levados, que o Dom Pedro II é um espírito adiantado, hein? Muito adiantado.
E esse esquema todo organizado aí, para no fim a gente duvidar do Chico Xavier, ou duvidar do Emmanuel. Tem como uns caras lá de Santos, que são espíritas discutidores, né? Discute tudo que... Infelizmente era um que fazia isso, né? Escrevia e tal, botando dúvida em todo mundo sobre o Emmanuel. E ele escreveu assim: quem dirige o espiritismo no Brasil é um padre e uma freira, que é o Emmanuel e a Joana de Ângeles. É um padre e uma freira que dirige o espiritismo no Brasil. Ele escreveu isso. Esse cara nunca viu falar em reencarnação, não? Esse cara não sabe que numa encarnação o cara pode ser padre e na outra ele pode ser um espírita luminar. Ele nunca viu falar isso. Porque o Emmanuel foi o padre Manuel da Nóbrega, jesuíta. E padre. Mas que padre? Que padre? O que aquele homem fez de bom, de bem, de caridade aí, nesse país? Aquele padre Manuel da Nóbrega. E se não fosse por ele, o Brasil tinha outros rumos. Mas era padre, celebrava a missa. Mas e daí? Que importância que tem? Leia o livro Libertação, você vai ver o que acontece na hora da missa. Espíritos superiores descem lá em cima do altar e abençoam o altar. O altar fica luminoso, para atender o povo. Aí o André fala assim: mas esses espíritos são católicos? Ele disse: não, eles são espíritos do bem. Eles estão aqui ajudando o povo necessitado. Não importa se é através do sacerdote. Acho que não tem outro, não vem não. 2 só chega. Agora está inventando mais um padre aí. Não, você está querendo falar o anterior ao Allan Kardec lá, o Allan Kardec lá dos druidas, que era sacerdote. Era sacerdote. Allan Kardec era sacerdote. Mas não católico, sacerdote lá. Não. Mas padre acho que não tinha mais, não. Padre acho que não tinha mais, não. Pois é. E o Francisco de Assis era um padre totalmente diferente, né? Perseguido pelo bispo, porque ele não seguia as normas da igreja. Bom, mas voltando ao ponto. Então, a espiritualidade dirigida por Jesus está presente. Jesus está presente na sua vida e você não sabe. Você fica pensando que quem está presente é um espírito aí que lida com você. Esse é o executivo, é o que entrega o bilhete final lá. Mas a sua vida está estruturada. E Jesus sabe de você. Está brincando? Jesus não sabe de mim. Jesus sabe de você. Então, quando eu faço uma prece e falo: Senhor Jesus, eu penso nele, mas a minha vibração, dependendo da minha emoção, ela vai. Se eu estiver muito emocionado, ela vai mais para cima. Por isso que a emoção é bom na hora da prece. A vibração é outra. Tem hora que eu falo: Senhor Jesus, meu olho enche de lágrimas só de eu falar. Na hora que eu estou olhando assim. E eu fico querendo, gostaria de ter palavras bonitas ali para falar. Mas depois eu penso assim: mas isso é vaidade minha, por que eu quero falar a palavra bonita? Eu falei: não, não é por mim, é para agradar a Jesus, porque... Eu falei: não agrade Jesus desse jeito, não. Agrade Jesus cumprindo-lhe os mandamentos. Siga a instrução dele que você está agradando. Reinaldinho querido, faça a pergunta. No livro Falando de Mediunidade, do Dr. Odilon Fernandes, tem um parágrafo que diz assim:
São muitos os companheiros médiuns que, sem perceberem, durante a reunião toda, permanecem em estado de transe imanifesto. Quer dizer, permanecem mediunizados pelos espíritos que com eles se afinizam, num processo de vampirização recíproca, alimentando-se mutuamente com pensamentos infelizes, quadros doentios, sentimento que precisam ser rechaçados. Eu gostaria que você explicasse melhor esse parágrafo para nós. É um negócio que a gente deve evitar, mas nenhum de nós está assim, garantido de eventualmente não cair numa situação dessa. Todos os médios podem cair. Allan Kardec fala isso no livro Que é o Espiritismo. Todos os médios estão sujeitos a, num certo momento, captarem um processo obsessivo. Está lá no livro. Allan Kardec já tinha constatado isso. E aqui na obra recente dos Espíritos, né, essa psicografia aí do Chico Xavier, vários livros falam isso. Os melhores médios no livro dos médios também falam. Qualquer médium pode ser mistificado. O livro dos médios fala. Os melhores médiums estão sujeitos ao mau dia. Porque o mau dia é uma coisa que o sujeito às vezes está num dia menos feliz. Está meio aborrecido. Às vezes os hormônios lá estão meio atravessados, ele está meio... Então, o pensamento é imperdoável, né? Ele está numa faixa menos alegre, menos feliz, menos ligado com os bons. Então ele está numa faixa mais... Ele capta, assim, a vibração dele caiu para baixo da média dele. E ele sintonizou aqui. Então ele capta o quê? Pensamentos dessa linha aqui. E ele fica meio não bem durante o dia e tudo mais. De noite ele vai para o trabalho. Chega lá, ele tem a competência mediúnica, porque ela existe. Ele entra no transe. Mas na hora do transe ele sintoniza na faixa dele. Não é que o espírito foi lá, pegou ele, botou ele lá embaixo, enfiou o pensamento na goela dele. Não é isso não. Ele está na faixa. Então ele entra naquele transe assim, ó, e fica ali meio dormente, meio acordado, no transe. E plena, às vezes incorporado por espíritos. Porque o mesmo médium pode ser incorporado por mais de um espírito. Assim como um espírito pode incorporar em vários médios ao mesmo tempo. Porque a incorporação não é pelo corpo. Isso é uma incorporação, mas é com a mente. Então, se o espírito irradia mentalmente, ele pode acionar vários médios ao mesmo tempo. Então, aquele médium está, às vezes, ali, numa faixa de vários espíritos daquela mesma linhagem. Espíritos infelizes e que estão em pensamentos ruins ali. E o médium fica lá, na sessão mediúnica, com pensamentos ruins, incorporado lá, sentindo mal. Ele atribui o mal ao espírito que está com ele. De fato, o mal dele é semelhante ao mal dos espíritos que estão com ele, sim. Mas não está sendo produzido exatamente. Ele já estava naquela faixa. Porque espírito não te pega à força. Mas numa sessão mediúnica, o médium não pode estar muito bem, mentalmente, alegremente, tranquilamente, equilibradamente, numa faixa boa. E na hora que ele entra em transe, ele capta o espírito mal. Mas não é por sintonia. É pela outra ligação. É a ligação fio-fluídica. Aí o espírito é trazido e tem um mecanismo. Eu ouso falar nisso porque o cara que escreveu sobre isso é de alto nível ao meu gosto, que é o Dr. Torres Pastorino. No maravilhoso livro dele, como é que chama aquele livro? Técnicas da Mediunidade. Técnicas da Mediunidade. É um livro pouquíssimo, sabe? Porque é muito científico. Muito científico. É tudo ligado na base de ciência. Um trecho científico, agora um trecho mediúnico. Tá? E ele então explica essa tal ligação
E me deu um alívio aquela explicação dele, porque eu mesmo tinha essa dúvida. Como é que um médium bom, auto-sintonizado com o bem, trabalhando ali numa ligação de utilidade, de amor, na sessão, subitamente, pá, recebe um obsessor horrível, com pensamento ruim, com carga pesada, agredindo, ameaçando. Então, não tinha cabimento. Não é por sintonia isso. Se fosse por sintonia, o médium está aqui, o espírito está aqui, como é que sintoniza? Não sintoniza. Sintonia é o quê? É mente igual. Então a ligação não é mental. Quando o pastorinho mostra que ela é esplênica, eu falei, isso explica o troço todo. É uma ligação esplênica. A gente não sabe direito como é que é, mas é um outro mecanismo de ligação. Pelo chakra esplênico e tal. Então, é um outro mecanismo. E o médium não sabe de onde que veio, ele incorpora lá e tal. Nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz cita vários espíritos de má índole, má qualidade, incorporando um dos médios de mais alta qualidade na sessão. E aí, como é que foi o processo de ligação? Não foi por sintonia. Tanto que o médium continua ali, vigilante, enquanto o corpo dele está sendo usado pelo espírito. E o médium está vigilante, porque tudo que o espírito vai falar passa primeiro pela mente do médium. E ele policia, ele vigia, ele censura. Se o espírito xinga um nome feio, ele freia, esse nome não sai. Então, é bom a gente saber disso. É por isso que numa sessão normal pode ter um ou vários médiuns. Não toda vez. Às vezes até médiuns bons, normalmente bons, mas num certo dia não está tão bem assim. Ele pode servir de exemplo para isso que o Odilon fala aí nesse trecho. Eu acho que há, sabe? Embora não esteja dito aí no livro, eu entendo que sim, porque a espiritualidade benfeitora não traça ponto sem nó, não é? Jesus constrói, tem uma frase do Emmanuel que fala sobre isso, Jesus constrói o bem até a partir do mal. Por exemplo, uma obsessão cruel e perversa acaba sendo benfeitora. Depois de 50 anos de obsessão cruel, o espírito é retirado e vai embora. E o cara aguentou 50 anos de perturbação. Agora pega o cara para ver como é que ele está hoje em comparação com como ele era antes. Ele está muito melhor pessoa. Então, nesses 50 anos, ele teve um grande benefício espiritual. Embora tenha passado por caminhos dolorosos. E depois tem aquela mensagem do André de Cristo. André de Cristo. Não é o Fabiano de Cristo. Esse é outro. É o André de Cristo. Eu nem sei quem que é esse André de Cristo. Mas é um cara que falou pelo Chico Xavier. Está naquele livro Instruções Psicofônicas. Ele falou. Aquele livro é falado. Não é psicografado. Foi depois da sessão que o Chico recebia uma mensagem falada, era gravada, no fim fizeram o livro. Aliás, fizeram 3 livros desse jeito, né? Que é o Instruções Psicofônicas, Falando da Terra, e Vozes do Grande Além. Mas naquele livro, Falando da Terra, tem essa mensagem do André de Cristo, onde ele fala assim, às vezes, meu filho, você pergunta, como é que você, sendo um pobre coitado, um irmão de menor qualidade e de vibrações comuns e até uma certa faixa de inferioridade marcante que você mesmo identifica, como é que você pode ser transmissor de uma mensagem boa, de um benfeitor espiritual? Às vezes você fica achando que não merece isso e que não tem condições de fazer isso, porque você ainda é um pecador.
Então o benfeitor não pode falar pela sua boca. Está lá na mensagem. Você pensa isso, mas eu lhe digo que isso não é verdade, não. Você pode e deve sim falar. Deixe o benfeitor falar pela sua boca. Porque se você não deixar, porque ainda é um espírito atrasado, então eu lhe pergunto, quem é que vai falar? Porque todos aqui na terra ainda são pecadores, em várias áreas, e que eventualmente estão lá na sessão com uma boa intenção para dar o recado benfeitor. Ou para os oradores espíritas que não são santos, mas sobem lá na tribuna e falam sobre o amor ao próximo, sobre o bem que todo mundo deve fazer. Como é que você tem moral para falar isso, se você é um pecador? Ele fala. Eu disse, mas eu não estou falando pela minha moral de figura humana. Eu estou transmitindo como medianeiro do Senhor. A mensagem que eu estou transmitindo aqui está no livro tal. Ou foi o benfeitor tal que falou e tal. Eu só estou transmitindo. Ou você acha que por eu ser pecador, eu só devo abrir minha boca para falar do pecado? O André fala isso. E aí ele fala assim, continue falando, meu filho. Dê o recado do amor que os bons espíritos trouxeram. Porque o Senhor Jesus, que sabe construir a beleza da pétala de lírio pulcro no perfume maravilhoso da flor, quando a haste da planta está mergulhada com os pés no esterco do solo. Então o Senhor, que sabe arrancar, fazer um mecanismo de uma planta que a partir do esterco do solo fabrica o perfume da flor. Beleza das pétalas e das sépalas. Assim também, embora você ainda tenha o coração impuro em vários ambientes, em várias situações, a sua boca pode eventualmente transmitir palavras de amor e de elevação que pode ajudar os outros. Então, eu disse isso tudo para tirar a seguinte conclusão. A misericórdia divina trabalha para extrair o bem até do mal. Essas pessoas que estão lá na sessão, mal incorporadas, e ali e tal, evidentemente, do ponto de vista mental, elas estão emitindo cargas negativas, que poderiam eventualmente prejudicar a sessão. Mas, aqueles espíritos com os quais esta pessoa está sintonizada, que aí é sintonia mesmo, eles estão ouvindo as boas palavras que estão lá na sessão, né? Eles estão captando o benefício geral que tem lá na sessão. Assim como o médium também, embora ele esteja meio doente hoje, ele está mergulhado num ambiente de cura. Então tem um resultado bom no fim das contas. Eu não sou seu pai não, vira essa boca para lá. Fala. É transinativo. É inativo, você falou. É. Nesse mesmo livro, né? Essa mesmo. Não falam e não permitem que o transe se exteriorize, porque não desejam ser doutrinadas e esclarecidas. Não se expressam através do corpo do médium, porque não querem ser contidas.
Quer dizer, eles não recebem o benefício e nem permitem que o médium se beneficie. Então, neste caso aí, é uma intenção. Deixa eu só completar minha pergunta. Às vezes o médium cai num desdobramento e fica o tempo todo do trabalho. Ai, estou em trabalho em desdobramento. Tá nada, tá num sono profundo ali e não nos lembra. Até outro dia eu fui explicar 2 casos disso. Aí eu comecei a fazer aquilo que você falou e deu certo. O médium está se conscientizando e está trabalhando agora sem desdobramento. Mas é paralelo a isso, né? É paralelo. Mas neste caso aí, nesse primeiro caso aí que você citou, o espírito está naquele transe. Graças ao que ele captou com facilidade espírito. Porque transe é para isso. É um estado anormal que o médium entra. E dentro do transe, ele tem aquela facilidade de captar espírito. Agora, ele capta espírito para quê? A finalidade última do transe é captar o espírito para benefício. Se o espírito é melhor do que a gente, o espírito vem para ter uma facilidade de espalhar valor útil para todo mundo. Se o espírito é pior do que a gente, ele vem para receber valor que possa auxiliá-lo. E nós estamos lá numa prática de caridade onde está à disposição para fazer todo o bem que for possível. Se um médium ali incorporou um necessitado, ele está sendo alcançado pelo benefício da sala e do processo de incorporação. Agora, nestes casos aí, esse caso específico aí, esse médium aí não é um médium comum, normal, e não é aquilo que eu falei de um médium normal que num certo dia está mal sintonizado, então mal assessorado. Num certo dia ele está mal de faixa pessoal. Ele caiu a vibração dele sozinho. Aí é que ele capta os espíritos ali. Esse aí é um caso, aquele que eu expliquei. Mas esse citado aí, eles são aqueles médios iniciantes que ainda estão com o processo obsessivo normal. Eles estão em tratamento. Então, eles estão naquela faixa obsessiva. Toda vez que eles vão, eles fazem isso. Até eles melhorarem. Então, eles chegam lá e entram naquele transe. E durante o transe, eles sintonizam com os espíritos da mesma faixa. E tem esses espertalhões, espíritos desencarnados daquela faixa, espertalhões, que têm um interesse natural de evitar que aquele médium escute coisas boas lá da sessão. Porque na sessão normal tem sempre coisas boas sendo divulgadas. Seja através das comunicações, seja através das falas, seja através dos estudos. E esses médiuns perdem tudo, porque eles estão naquela faixa ali e eles não estão ouvindo, eles não estão participando. Eles não estão... E nem as vibrações, quando está todo mundo calado, vibrando numa faixa de amor, aí o índice vibratório da sala é alto nessa hora. Eles perdem isso, porque eles estão fora da faixa. Eles estão numa faixa obsessiva. Agora, os malfeitores lá não deixam de captar energias boas para eles, tiradas do próprio médium perturbado, que é o processo de vampirização. Por quê? Vocês sabem que espírito precisa comer. Ele não vive sem comer. E como é que espírito come? Ele não come arroz com feijão. Ele pega a energia vital das pessoas encarnadas. A semana passada eu estava relendo o livro Libertação. E lá tem uma hora que o André Luiz descreve isso assim. Como é que os malfeitores se alimentam? Com as vibrações, com as energias, com a vitalidade dos encarnados. Por isso que em cima de todo encarnado comum, normal, tem vários espíritos captando dele o tempo todo e influenciando. Quer dizer, se a gente pudesse enxergar espírito com as pessoas, nós veríamos o processo obsessivo natural
que é esse processo vampiresco, em cima de quase todo mundo. Quase todo mundo. Assim, em cima de nós também, assim, em cima de nós também, se a gente estiver naquela faixa. Só que com a frequência ao centro, o indivíduo começa a ter um outro nível de consciência. Ele começa a escutar coisas e muda. Aí ele perde a facilidade de dar acesso a esses espíritos vampirescos. Agora, quando o indivíduo vem para tratamento de ordem espiritual no centro, ele vem com perturbação. Então ele está fortemente ligado com perturbadores, que estão o tempo todo estão em sintonia com ele. Mas se ele entrar em transe, aí é que o negócio melhora. É por isso que não se deve levar médium perturbado para a sessão mediúnica. Só se for para tratamento, mas não para ele chegar lá e ficar mediunizado lá, que dá esse caso aí. Ele fica mediunizado o tempo todo, em sintonia com os malfeitores, e perdendo toda a utilidade que tem, e perdendo energia própria de vitalidade para os malfeitores lá, que é o processo de vampirização que o Adilão fala aí na mensagem. Tratamento de pessoa doente não é na sessão mediúnica. É no estudo e no serviço da caridade, e paz e tal, e mais estudo e tal, e fora da sessão. Porque se leva o indivíduo para a sessão, ele cai nesse trem aí. Agora, se ele já fez vários estudos, já está mudando de faixa, já está entendendo, aí você pode levar ele para sessões de iniciação, com pouco transe. Pouca, igual aqui, ó, nessa sala aqui, ó. Sessão de pouco transe. Começa só e tal, e tira o indivíduo do transe e tal. Faz ele explicar, faz ele entender. Facilita o benefício para ele. Tanto que obtém. Agora, interessante esse processo de desenvolvimento de médium nas sessões que não são mediúnicas para isso. Por exemplo, ali no Reaura, no Reápice, que são sessões de mentalização do bem, do amor e tal, né? Principalmente lá no Reaura, que são sessões de mediunização. E muitos companheiros lá naquele trabalho não estão lá para fim de mediunização, porque eles não eram médiuns. Né, Fê? A Fê é uma que passou anos lá, não foi? Dando passe lá, mas com o tempo ela começou a aprender a ficar ruim. Porque para ficar ruim tem que aprender, né? E eu não olhei para o relógio, rapaz, hoje tem pouca gente, eu abusei aqui, já passei do horário. Mas vocês, tem pouca gente também, vocês vão dar um jeitinho lá hoje, né? Mas, é combinado, né? É mesmo, é combinado. Os espíritos já deram um jeito aí nisso. Então, aí com o tempo, o sujeito começa a ficar ruim e tal, e ele não está mais só assessorando, ele está sentindo mal ali da sessão. E lá naquele trabalho, vários desenvolveram a psicofonia, a incorporação de espírito, lá, trabalhando, tal, que senta lá, está incorporado. E a Fê demorou para deixar o espírito incorporar nela. Pois é, mas demorou. Ela ia na favela e voltava, chegava, tentava, passava mal e tal, e não incorporava. O trabalho que ela deu, não foi? Foi um tempão com você, um tempão comigo lá em cima, um tempão aqui, depois aqui. Agora, com o tempo, a gente não sabe o que aconteceu, aí o sujeito começa a incorporar com mais facilidade e vai exercitando e tal. E quando ele exercita, aí domina o transe. Pronto, começa a trabalhar. Trabalhar segundo a orientação que os espíritos dão na sala ali e tal, os benfeitores. Incorpora e tal, aquelas coisas. É isso, Reinaldo? Entendeu?